Olá pessoal, bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal. Hoje eu trouxe uma peça diferente, não é uma peça que caia no exame de ordem, mas é uma peça corriqueira, né, na área jurídica. Aliás, nem somente na área jurídica, na área do profissional liberal em si, né, o parecer jurídico. Todo profissional de área, um dia ou outro já pode ter sido consultado a respeito de alguma matéria, de algum tema, e ele fez um relatório falando sobre aquilo, tá? Aquele relatório pedindo uma opinião chama parecer. No caso aqui do direito, é o nosso parecer jurídico, tá, gente? Então vamos começar. Vou trazer a estrutura básica deles para vocês. Trouxe dois modelos, tá? Um modelo simples e um modelo mais completo. Mas lembrando que qualquer profissional pode ter que emitir um parecer durante a sua carreira, tá, gente? E no direito é mais comum do que se pensa. Então, vamos começar aqui pelo conceito. Trata-se de um documento pelo qual o parecerista vai emitir opinião sobre determinado assunto ou tema. Tá? E vai resguardar o parecerista sobre os entendimentos e aplicações diversas ao que constar no parecer. O que é que isso quer dizer, gente? Quando um profissional ele é consultado a respeito de uma determinada matéria, ele vai emitir ali seu parecer, vai expor seus fundamentos e vai dizer se é favorável ou desfavorável, o que é que pode decorrer daquela demanda, daquela situação que ele foi consultado, se, no caso aqui no parecer jurídico, se vai resultar numa demanda favorável ou desfavorável, se é favorável ou não que você ingresse com uma ação. E por quê? Qual é a importância do parecer? De ter um documento respaldando o que você disse. Porque pode ser que o teu consulente não ouça o que você tem para dizer para ele, que rejeite o teu parecer. E aí pode ser, por exemplo, numa seara trabalhista, você disse, fundamentou para a pessoa para ele não fazer certa coisa. E ele te desobedeceu, né? Não te ouviu e fez. E resulta aí numa grande empresa, por exemplo, 200, 300 processos contra o teu consulente. E aí ele vai te dizer, mas você me disse que eu podia fazer. E aí a hora que você mostra o teu parecer, o teu documento, te respaldando e te protegendo, e você diz, eu não disse para você fazer isso. Tá, gente? Então é importantíssimo. Se você for fazer parecer, não se preocupe em agradar o teu consulente, mas você tem que orientar todas as possibilidades possíveis, pelo menos as possibilidades jurídicas, no caso do parecer jurídico. No que é que pode acontecer, no que é que pode incorrer se o teu consulente tomar aquela decisão X diversa da que você orientou. Né? Ele pode ser muito prejudicado e você tem que mostrar todas as possibilidades de um processo para ele. Certo? Então, esse é o meu grande aviso, assim, meu aviso mais importante. Não se importe em agradar quem está te pedindo uma consulta, tá bom? Se importe mais em mostrar a real situação para ele não ser prejudicado futuramente numa eventual demanda, tá bom? Continuando. Como o parecer é um trabalho técnico, né? Você vai dar um parecer técnico, uma opinião técnica, então o relatório também tem que ser. Então, nesse aspecto, a gente orienta a usar as normas vigentes da ABNT na época. Pelo menos as mais comuns são essa de espaçamento e meio, dependendo da situação duplo, de acordo com a estética da época, né, que a ABNT der. É aquela folha 4, tá? A citação já tá 3 linhas, a gente faz no parágrafo, mais de 3 linhas a gente faz com recuo de 4 centímetros, tá? E a fonte é aquela comum, Arial ou Times New Roman, né? Que é a mais conhecida. E eu deixei essas dicas aqui, gente, que eu peguei em outros vídeos, tá? De outros profissionais que ensinaram a fazer o parecer. Tem um monte aí no YouTube, vê aí o que você gostar mais. Espero que você goste mais do meu. Até porque meu vídeo é um compilado, né, de técnica, é um compilado aí de outras opiniões de outros modelos de peça, né? Eu juntei tudo num só aqui
para trazer essas dicas para vocês, esses modelos. Então, eles prezam todos os pareceristas prezam por objetividade, né, e direto ao ponto, organização, faça da forma mais estruturada possível, legível, bem apresentado, porque é o seu trabalho que vai estar lá aparecendo. Atentar para a sequência lógica, né, tem que ter um início, um meio e um fim. Uma gramática, né, obedecer às regras da gramática, até porque no direito quem escreve mal, né, não dura muito. E uma linguagem direcionada, tá, gente? Então, se você está orientando uma pessoa que não é do direito, mesmo sendo um parecer jurídico, tenta usar uma expressão simples, tá? Não fuja da técnica, mas tente ser o mais simples possível. Por exemplo, evita a expressão em latim. Muita gente não conhece. Tu chega lá no final, tu vai dar lá o teu parecer, tua conclusão, e tu coloca lá um exposites, entende-se que é melhor, né? Que o parecer é desfavorável. Tal. O que é exposites? A pessoa pode não saber o que é. E é aí que teu trabalho pode ficar aí, né? O que adianta você fazer teu trabalho e o teu consulente não entender? Tá? Ao mesmo tempo, cuidado com a escrita vulgar, com expressões vulgares. Você tenha a escrita mais limpa possível que você puder, tá? É como eu disse, é o seu trabalho que está aparecendo. E aí eu vou começar com a estrutura simples, trouxe as duas, como eu disse no começo do vídeo. É a estrutura simples e uma estrutura mais completa. Essa estrutura simples vai parecer sem muito o que dizer, né? Mas que precisa da estrutura de um parecer, mesmo assim, né? Então, aqui vai ser mais um relatório pequeno, uma lauda ou duas no máximo. Veja aí o que é que você tem, né, como consulta para você apresentar uma coisa mais complexa ou uma coisa mais simples, tá? Então, vamos começar com uma estrutura simples. Esses 6 pontos, né, que são interessantes a gente abordar. Você vai fazer um cabeçalho, né, com o parecerista, né? No caso, quem está fazendo parecer, o consulente, quem está te perguntando, né, isso, a interessada também. Depois você passa para o assunto, né, ainda no cabeçalho, o que seria uma ementa lá no modelo mais completo. E aí você passa, né, para o corpo da consulta. E aí você põe, né, consulta-nos, né, fulano a respeito de tal coisa. Aí você dá alguns detalhes em que situação aquilo ocorreu e aí você finaliza, né, diante do quadro, entendemos sustentável, aí no caso o resultado, se é favorável ou desfavorável, teu parecer. Mas aí você complementa sob censura, quer dizer que quem lê pode rejeitar aquilo que você escreveu, tá bom? Finaliza, nome do advogado, registro profissional, taranã, local e data, aquele fechamento básico, tá? E aí a gente tem estrutura completa. A estrutura completa, ela lembra um acórdão, tá? Tem um cabeçalhozinho, a ementa, o relatório e a conclusão. É muito parecido com o voto, como a peça aqui que a gente está fazendo é um parecer jurídico. Então, se você tiver dúvida sobre o modelo, baixa qualquer acórdão que vai ter a mesma estrutura, tá bom? Cabeçalho, ementa, relatório, fundamentação e uma conclusão, que seria o dispositivo, né? O acórdão em si. Aí vamos começar. Primeiro você faz o cabeçalho, né? O parecerista, o consulente interessado, põe o número do parecer. É importante você ter arquivado os teus pareceres, né? Do ano. Em seguida, você começa com a ementa, né? Escreve a ementa, que começa falando do fato gerador da consulta, até 8 linhas, né? 4 centímetros da margem, de preferência centralizada. As frases nominais, né? Quer dizer que são frases sem verbo. Usa 3 a 5 nexos de referência. Não usa dispositivos legais nem normas nessa fase da ementa. E finaliza dizendo se é parecer favorável ou desfavorável. Eu trouxe um exemplozinho aqui básico, tá? Sobre como você escreve. Tira esses pontinhos, é que eu não consegui tirar a marcação aqui no celular. Eu gravei aqui no celular.
Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Direito do trabalho, estabilidade, desvio de função, cabimento, parecer desfavorável. Você vê que tem aqui 5 nexos, né? Relacionados à consulta, uma suposta consulta, e que não tem nenhum verbo aqui nessa ementa, né? São todas frases nominais, tá bom? Continuando. A gente vai para o relatório. Esse relatório vai ficar lá centralizado, né? Letras garrafais, caixa alta, centralizado com o nome relatório igual no voto, tá? Aí eu separei em 3 parágrafos na estrutura básica, você pode adaptar aí a tua forma de escrever. Aí nesse primeiro parágrafo a gente diz, né, a situação que provocou a consulta, né, o que está sendo discutido, a parte ativa e passiva, quando, onde e por quê, tá? É um resuminho, é bem resumido, com umas 3 ou 4 linhas no máximo aí, no teu relatório. Você vai dizer o que foi que aconteceu nesse primeiro parágrafo. No segundo parágrafo você vai dizer como, né? Como foi que se deu. E o terceiro parágrafo é a consequência, né? O que foi pelo motivo pelo qual se provocou essa consulta. E aí, depois desses 3 parágrafos, você finaliza com o relatório. A gente continua com a fundamentação, que é a terceira parte. Estamos aí na metade do nosso parecer. Eu estruturei aqui em 5 parágrafos, tá? Falando sobre a estrutura, como você deve escrever. Aí você começa aqui falando, primeiro parágrafo, trata o assunto de uma forma global, né? Em geral. O consulente quer saber disso, daquilo, por conta disso e daquilo. Parágrafo 2º, argumentação pró-tese, quer dizer que você vai defender, né? Vai falar positivamente sobre o motivo, né? Daquele parecer. E em seguida, no terceiro parágrafo, você vai enfraquecer a tese. Por que você vai fazer pró-tese e depois vai enfraquecer a tese? Você tem que mostrar os dois lados, né? O que é favorável e o que é desfavorável. Às vezes o que é favorável é maior que o desfavorável e vice-versa, né? E aí você vai aqui no parágrafo 4º, você vai dizer o argumento de autoridade. É onde você vai fazer a fundamentação legal, tá bom? É lei, o artigo tal disse isso, a súmula tal disse aquilo, o parecer tal disse isso, isso e isso. É o que vai fundamentar legalmente o teu parecer jurídico, certo? E aí você encerra com a causa e efeito. Então, você vai, o que acontecer, né, vai resultar numa consequência e você vai ter que mostrar aqui no 5º parágrafo. Dessa forma, trabalhando desse jeito, a demanda não vai ser suprida, você vai ter o problema aí de fundamentação, você não vai ter a tua causa julgada de forma favorável, e é aí que você entra com a conclusão, né? Pelo exposto, sugere-se o acolhimento ou rejeição da demanda. E aí você vai, né, de acordo com o teu parecer, você vai dizer se é favorável ou desfavorável. Em seguida, um fechamento, né, comum de qualquer peça jurídica, local, data, assinatura, advogado e OAB. Se você não for advogado ou se vai fazendo parecer para uma outra área que não seja jurídica, você vai dizer que, né, a profissão e o teu registro profissional, tá, gente? Então, é isso aqui. É muito simples, não precisa se prolongar com isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa estrutura básica que eu trouxe para vocês. E é isso aí. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha, tá, gente? Um abraço, até mais.